1931, a colônia Santa Isabel foi oficialmente inaugurada e começou a receber os primeiros pacientes de hanseníase do nosso estado. Nós temos relatos, né, e conhecimento também da hanseníase desde a história da Bíblia, né? E nós tivemos um cientista chamado Amauer Hansen, da Noruega. Ele foi o primeiro cientista do mundo que conseguiu alojar numa lâmina de laboratório o bacilo da hanseníase. Então, no primeiro encontro mundial de hanseníase, oficialmente que teve na Alemanha, em Berlim, esse Amauer Hansen propôs que o mundo construísse os hospitais colônias para que fosse isolado as pessoas do convívio social. Aí foi aonde que o Brasil seguiu a orientação para a construção dos hospitais colônias. E aí, como a colônia Santa Isabel era uma colônia moderna para a época, com cinema, igreja, quadra de basquete, tinha grupo de jazz, já tinha um cinema em 1933, aí várias pessoas de outros estados, pacientes de hanseníase, passaram a vir para Santa Isabel. Na década de 30, entre 1931 e 1940, a colônia chegou a abrigar cerca de 4.000 pessoas. O tratamento era bem atrasado, né? Não é um tratamento evoluído igual de hoje. Era um recinto fechado, a colônia era um recinto fechado, onde o portador de hanseníase, na época lepra, não tinha a possibilidade de sair lá fora, porque ele não era aceito, ele era super discriminado. Assim que você era identificado como portador de hanseníase, você era arrancado da sua família e obrigado a ficar na colônia. E muitas pessoas perderam o vínculo com suas famílias. Por quê? Porque na época o estigma, o preconceito por causa da doença era muito grande. Então a pessoa, ao entrar na colônia, ela assinava quase que a sua morte para a sociedade no modo geral. Não, naquela época ninguém saía, não. Saía para andar aqui dentro da colônia. Ninguém saía para fora, não. Era preso aqui dentro. Tinha a corrente ali e outra lá em cima. Ninguém saía, não. A mesma coisa os filhos. Os filhos, assim que nasciam dentro da colônia, eles eram obrigados, eles eram retirados de suas mães, eram mandados para instituições e muitos eram dados para adoção, muitos eram... O pessoal falava que o filho tinha morrido, mas na verdade não tinha morrido, ele era dado para adoções irregulares, e muitos desses filhos perderam o vínculo com suas famílias, porque não cresceram junto com seu pai e sua mãe, e ao retornar não identifica seu pai nem sua mãe como pais e mães, porque eles não tiveram carinho, não tiveram amor, não tiveram afeto, não tiveram convívio. O transporte até a chegada da colônia, assim que acontecia a notificação compulsória, que era o médico que ia na cidade e diagnosticava que a pessoa era portadora da doença, aí fazia-se vários grupos e próximo daquelas cidades tinha às vezes uma estação de trem. Então já existia um vagão separado, era sempre o último vagão, que transportava as pessoas de forma coletiva. Chegava de carroça e tinha hora que as coisas que vinham dentro da carroça eu jogava até fora, que vinha. E vinha aí para o Marcampo, vinha de trem, aí de Marcampo para cá vinha de carroça. Eu cheguei aqui carregado no braço igual uma criança. Fui para a enfermaria, chegou lá, eu fiz o tratamento. Aí que eu descobri, eu vim para cá, não sabia que eu era doente. Não, né? Aí depois que eu cheguei, que eu descobri, os amigos me contando, você tem hanseníase, você tem medo? Eu falei, não tem medo não. Eu não tenho medo de nada não. Abaixo de Deus não tem medo de nada não. Durante um período da história da colônia Santa Isabel, houve várias pessoas que fugiram. Várias pessoas suicidaram no Paropeba, várias pessoas conseguiram atravessar o rio e tentar resgatar a família, às vezes não conseguia, tinha que voltar. E algumas dessas pessoas fugiram para essa região aqui de Citrolândia, que não existia nenhuma casa.
Aí começaram as primeiras casinhas de pau a pique. Então, todos que internavam nessa década aqui, ó, tinha essa ficha. Daí foi mudando, foi mudando. Aqui, ó, tem as consultas, quando ele consultou, se ele não fugisse, fizesse qualquer coisa, colocava nessa ficha. Então, pessoal, essa aqui é a ficha de internação. Aí depois foi passando, já não veio mais, já não tinha mais foto. Depois passou a não fazer mais a ficha, fazer só prontuário e não fazer mais ficha. Antigamente aqui, para mim ir para Tinga, eu tinha que tirar uma licença no posto ali para mim poder visitar a família. Eles davam 30 dias de prazo. Aí dentro de 30 dias eu tinha que voltar para cá de novo. Se eu não voltasse, eles buscavam a gente. Pegavam e buscavam a gente. Aqui no Rio, aqui, muitas pessoas morreram no Rio. Porque fugia, né? Eles não deixavam sair, eles pegavam e fugiam. Caía no Rio, sabia nadar, morria. É que nessa época era muito ruim. Mas tratava a gente, não tinha liberdade nenhuma, foi igual a uma prisão. Era mesmo que estar preso, não podia ir em canto nenhum. Aí eu saí daqui e foi escondido, fugido. Primeira vez, né? Eles fugiam porque muitos aqui queriam ver a família, né? Eles não tinham condições de ir, ou às vezes não liberava eles. Eles fugiam. Todas as pessoas que eram internadas na colônia, mulher, homem, criança, para evitar essas fugas, para evitar o suicídio, as tentativas de suicídio, a tentativa de retornar da cidade de origem, criava uma série de estrutura e de atividade como ocupação para que essas pessoas não viessem nem fugir nem suicidar. Aí o que a gente tem? Algumas coisas a gente tem até hoje. O futebol, que iniciou nos anos 40, era uma forma de terapia. O grupo de jazz, quem gostava da música, tinha até a casa dos músicos. Tinha o pavilhão de criança para as crianças. Tinha aquelas pessoas que desenvolvia trabalho interno na enfermagem. Vocês podem visitar a colônia, a gente percebe que assim, nós perdemos muito da história da colônia. E da colônia a gente estava percebendo que a gente estava perdendo as peças, os objetos, e aí nós organizamos o Memorial José Avelino. O memorial tem uma proposta de resgatar parte da história da colônia, dos objetos e peças utilizadas pelos internos. Lá nós temos os projetores de cinema dos anos 30, dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80, algumas seringas que eram objetos de uso individual de cada um, algumas réplicas de calçados, os triciclos, muito comum o uso lá na colônia, algumas peças de objetos de roupas da guarda interna, as fichas, que era um modelo de ficha compulsória, uma réplica do arco de entrada da colônia. O museu, acho, para poder ter uma recordação, né? Que às vezes a pessoa vai passando o tempo e esquece o passado e acha que nunca aconteceu nada. Eu acho que o museu tem esse sentido de mostrar a realidade do passado. Você fazer uns estudos, você vai fazer uma pesquisa. Então nós fizemos nesse sentido, assim, servir a comunidade, os estudantes. Porque a Citrolândia, na realidade, foi criada em função da colônia. Ele é o que é hoje? Basta que a colônia hoje está dentro da região de Citrolândia, né? Foi se dando o crescimento de Citrolândia. Até que houve abertura e muitos foi. Hoje, eu acredito que 80% do pessoal de Citrolândia não é aceniano, até mais, 90% não é. A região de Citrolândia, tudo que nós conquistamos, desde o Incas, desde o supermercado, das escolas, trincheira, foi com muita luta dos filhos de pacientes de hanseníase. Então, essa nossa comunidade de Citrolândia
ela está totalmente associada à história da hanseníase. Na verdade, o preconceito, tanto antigamente, hoje também ainda existe muito preconceito, o preconceito vem da falta de informação. É um exemplo que a hanseníase é uma doença de difícil contágio, hoje é uma das doenças de mais fácil tratamento no mundo. Com a primeira dose de uma medicação chamada poliquimioterapia, a pessoa já está curada em relação à doença e o mais importante também, que nos dias de hoje não se separa as pessoas do convívio da sociedade por ter hanseníase. 95% da população ela tem a defesa natural do organismo. Então 95% da população ela não pega hanseníase de qualquer forma possível, ela não pega hanseníase. Para uma pessoa pegar hanseníase, ela tem que ter um contato íntimo e prolongado com uma pessoa que tem a doença, mas que já tem muito tempo que tem a doença e que não sabe que tem a doença. E eles falaram para mim que a hanseníase pegava. Eu falei, não tem medo da hanseníase não. Porque quando eu vivia lá fora, vivia muito no meio de tantas crianças. As crianças viviam dentro de casa comigo e nunca aconteceu nada. E o que nós queremos da colônia Santa Isabel de agora para frente? Talvez um grande centro de reabilitação para que nós possamos tratar aquelas pessoas que estão lá no Vale do Jequitinhonha e que, por falta de conhecimento da saúde pública, ainda tem pessoas nos dias de hoje que ficam com sequelas da hanseníase. Ainda tem pessoas que ficam com as mãos em forma de garras, com deformidade nos pés, coisa que não poderia ficar. Então, o que nós queremos da colônia Santa Isabel como estrutura de saúde pública é para que a gente possa tratar a hanseníase, as consequências da hanseníase, sobre uma nova visão, onde as pessoas venham e possam voltar para suas cidades de origem. Muita coisa aconteceu aí, né? Agora, para a gente lembrar as coisas que aconteceu, que o que é ruim não larga para trás, né? Nem lembra mais, né? Porque naquele tempo o negócio era feio aqui, né?